A gente fala de memória, existe sempre um grande problema que é ligado ao Alzheimer, né? As pessoas que convivem com parentes assim nessa situação acabam tendo um cuidado maior para se proteger e também para prestar atenção nos sintomas, né? A Marina Araújo conversou com um grupo de pessoas que está fazendo esse curso com exercícios para cuidar da memória e várias pessoas falaram com ela também sobre o problema do Alzheimer. Vamos ver? A dona Alba acha que está um pouco esquecida. Atrapalha, porque eu tô conversando, de repente que dê a palavra. Eu não acho, mas dali a pouco ela volta. Estava muito interessada em fazer alguma coisa, porque eu tenho antecedentes, minha irmã e meu pai, com mal de Alzheimer. Como eu vou fazer 80 anos, eu preciso me cuidar, né? É o mesmo receio do Paulo. Minha mãe era super ativa até os 60 e poucos anos. E de repente ela foi perdendo a memória, nós vimos que era Alzheimer e foi muito difícil de lidar com isso. Além da questão genética, tem outra coisa que ameaça a memória: excesso de informação. Já teve algum lapso, alguma coisa que você fala assim, gente, não lembrei, esqueci, e aí te preocupou? Às vezes um e-mail que você acabou esquecendo de enviar, sabe? Um relatório para um proprietário, que no outro dia ele te cobrou. Ai, puxa vida, você não me retornou, eu fiquei te aguardando, liguei 3 vezes. A gente trabalha sábado, domingo, feriado, o nosso telefone não para. Se você exagera, obviamente, você vai ter um estresse que pode atrapalhar. Falhas de memória, quando é que elas são preocupantes? Quando é que elas podem significar uma doença mais grave como Alzheimer? O Bruno estava me contando aqui que a avó dele tem Alzheimer, né? Isso. Faz tempo? Faz bastante tempo. Ela não armazena nada recente. Ela lembra só das coisas mais antigas? Mais antigas. De quanto tempo atrás? De 30 anos atrás, ela lembra de repente. Por exemplo, ela morava num sítio, ela acha que está no sítio. E ela fica lembrando daquelas coisas que ela viveu 30 anos atrás. Sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 18. E ela não lembra nada de você? Não me reconhece mais. Não te reconhece. Muito difícil, né? Conviver com essa doença, né? É triste. É muito triste. Triste. Vamos então fazer o nosso tradicional mergulho pelo corpo humano para entender um pouquinho mais sobre essa doença. Por que acontecem essas falhas na memória recente quando uma pessoa tem essa doença de Alzheimer, né? Exatamente, a doença de Alzheimer ela afeta inicialmente a memória recente. Como disse o Bruno, a avó dele se lembra de coisas que aconteceram há 30 anos, mas é incapaz de se lembrar de coisas recentes. Então vamos lá ver aqui as etapas do nosso armazenamento da memória, né? Bom, reiterando, o primeiro passo que é fundamental que foi dito é a atenção. Nós precisamos estar atentos. Quem faz isso é esta parte da frente do cérebro. Esta parte da frente ativa, funcionando, é capaz de fazer com que nós estejamos atentos. A partir desta primeira fase de atenção e de compreensão, aquela informação nova, ela vai ser encaminhada para uma região do cérebro chamada hipocampo. É como se fosse uma estação intermediária de armazenamento da memória. A partir de um período que é variável, mas em torno de 3 a 6 meses, aquela informação que temporariamente ficou armazenada neste hipocampo, ela vai ser armazenada de maneira mais definitiva na parte mais externa do cérebro, que nós chamamos de córtex cerebral, é a parte cinza, a substância cinzenta do cérebro. A doença de Alzheimer, como nós vamos ver, ela é uma doença que afeta principalmente nos seus estágios iniciais, essencialmente o hipocampo. E aí a gente consegue responder como a avó do Bruno se lembra de coisas de 30 anos e não se lembra de coisas que ela aprendeu hoje. Por quê? Porque a estação intermediária de memória, que é o hipocampo, está destruído, não funciona adequadamente, mas as memórias mais antigas já estão armazenadas de maneira bastante firme, consolidadas definitivamente na substância cinzenta. No entanto, conforme a doença de Alzheimer avança, todo o cérebro acaba sendo acometido. E nas fases mais tardias da doença, não só as novas informações são comprometidas pelo acometimento do hipocampo, mas coisas muito antigas também são perdidas, porque aquelas informações que estavam na substância cinzenta acabam sendo perdidas também. Bom, tem pergunta da internet? Vamos acompanhar aqui. Minha avó tem Alzheimer, posso ter também? É possível evitar isso? Ana Cláudia de Belo Horizonte.
O principal fator de risco para que se tenha a doença de Alzheimer chama-se envelhecer. Isto é claro. Então, quanto mais nós avançamos, quanto mais a nossa idade aumenta, maior o risco. A questão genética, ela responde por pouquíssimos casos. Para se ter uma ideia, só 5 a 10% dos casos de doença de Alzheimer são casos genéticos, em que existe na família, em várias gerações anteriores, pessoas com doença de Alzheimer. Na maior parte das vezes, a doença de Alzheimer, ela acontece como um efeito do envelhecimento associado com alguns outros fatores, como, por exemplo, fatores de risco vasculares, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade. Acontece por problemas, algumas doenças que facilitam, como por exemplo, ocorrência de pequenos acidentes vasculares cerebrais pode facilitar o aparecimento da doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, respondendo à pergunta, ela é genética? Na maior parte dos casos, não. Não é genética e é um risco que a gente corre ao envelhecer. Então, e é bom que todos nós corramos esse risco, é sinal que estamos envelhecendo. Estamos vivos, né? Se a gente tiver sorte, a gente chega lá na frente, né, Suzana? Mas é possível envelhecer usando a memória, praticando essa máquina, né? Claro, e justamente, assim como existem fatores de risco para a doença de Alzheimer, existem fatores de proteção também. E um dos maiores fatores de proteção é a educação, ou seja, é o tempo que ao longo da sua vida você teve exposto à necessidade de aprender coisas novas, de formar memórias novas, de usar a sua memória. Ler, prestar atenção, viver. Isso. A leitura é um exercício extraordinário, é o que chega mais próximo de um exercício completo, digamos, né, para várias faculdades do cérebro ao mesmo tempo, várias delas dependentes de memória. Você precisa lembrar daquelas palavras, para poder continuar lendo, né, a história, você precisa formar memória do que você está lendo nesse momento. E a gente pode ler qualquer coisa, revista, jornal, bula livro, bula. Catálogo, telefone. Qualquer leitura é válida, mas eu acho que criar o hábito de buscar leituras, né, de buscar informações novas, tipos de leituras novos, eu acho que mais importante, além do hábito da leitura, é a variedade. De maneira geral, é a riqueza de atividades que a gente faz que contribui mais para a gente manter várias capacidades do cérebro funcionando bem. Ler em voz alta é melhor? Ler em voz alta é bom para quem está interessado em, por exemplo, melhorar a sua dicção, né, ou reforçar o som das palavras, mas não tem fórmula mágica, né? O importante aqui é se expor a esse exercício, a essa necessidade de formar associações novas e de lembrar do que você já memorizou. Olha que é uma experiência emocional maravilhosa, a leitura, né? Uma grande viagem, né, Suzana? Claro, você ainda tem essa oportunidade, né, de se colocar no lugar dos outros, sim, de vivenciar coisas que você não teria sozinho como fazer. Fantástico. Bruno, Débora, muito obrigado pela participação. Mande um abraço para sua avó. Ela não vai lembrar. Mande a si mesmo, ela vai sentir o carinho. Obrigada, abraço para você. Bruno, obrigada, Débora. Até mais, tchau. Valeu.